Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora pro vídeo. Você sabia que em termos de Pokémon existem muitos deles que podem ser comidos gastronomicamente? Eu quero fazer um adendo. Eu não separei por tipo aqui, porque não é tão simples. Dentro do tipo tem muita diferença. Tipo água, por exemplo, Tentacruel, água venenoso, água viva pode ser comível, Vaporeon é um copo d'água, você pode beber. Mas o que eu quero dizer no final das contas é que o importante é o Pokémon em si e no que ele é baseado. Existem alguns tipos que a gente pode tirar eles de uma vez só. A maioria dos Pokémon tipo Pedra, Fantasma, porque, né? Psíquico, Lutador, porque eles são muito próximos de animais racionais. E Metal, Veneno, embora nem todos. Vocês vão ver. Nesse vídeo a gente vai separar eles por tipo de animal. E isso é só um básico que a gente vai inventar para poder conseguir encaixar. Porque, por exemplo, o Slowpoke, que é um dos piores, ele é um hipopótamo, salamandra e aparentemente, se você leva a Pokédex completamente a sério, um caranguejo. No final, a maioria dos Pokémon são comestíveis. A gente vai entrar em detalhes em alguns lugares. Vamos começar falando sobre mamíferos comuns. Porque tem alguns que são fáceis por causa da nossa cultura, a gente tá muito acostumado a ver eles num prato. Miltank, Taurus, Buffalant, Boar, Golgoat, Ampharos e Dubwool são todos animais que fazem parte da culinária até brasileira. Não todos, porque alguns deles são muito específicos de outras áreas, mas você tá acostumado a ouvir falar sobre isso. A maioria dos Pokémon que a gente vai falar aqui são baseados em animais que são parte da culinária de vários outros lugares. Então, se você não gosta de outros países, não sei porque você generalizaria literalmente um país inteiro, mas tá. Sobre territórios um pouquinho mais complicados. Por exemplo, Lopunny, Audino, Clefable, Diggersby e Azumarill. Azumarill, só o Azumarill, porque, por exemplo, o Marill não. Quer dizer, não se encaixa nesse grupo, porque o Azumarill é um coelho, o Marill é um rato. Mas o que eu quero dizer é que a maioria das vezes a gente vai estar comentando sobre a linha evolutiva como um todo, mas se não for o caso eu vou explicar e dizer o porquê. Mas vamos lá. Deerling, Stantler, Bidoof, Bibarel, Zigzagoon são todos animais que a gente imagina já de alguns outros lugares. E a gente começa a entrar nos pouco mais difícil. Komala, por mais que seja um animal em extinção, isso não importa na nossa diversão. Eu rimei sem querer. E aí a gente entra em Diglett e Drillbur. Os dois são tipo terra e é o que eu falei mais cedo de animais que vão ser de um tipo específico que a gente normalmente pensaria em não vou comer um animal tipo terra. Mas topeiras são animais que a gente não deveria por causa da quantidade de vantagens versus problemas. Assim, vamos lá. Carne de topeira não é muito saudável pra gente. Tem que ser tipo muito, mas muito certamente feito. E isso é uma das coisas que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Existem situações bem específicas onde você pode se alimentar de certos animais, porque depende muito. Seal, Ursaring, Donphan são animais que a gente sabe, porque são animais que a gente já ouviu falar sobre pessoas comendo. Slaking, eu não sei porque alguém pensou, gostoso. Buizel, Skuntank e Shaman. O Shaman ainda vem até com tempero pronto. Tem alguns animais que você vai ver, tipo os próximos, que são conhecidos como Delicacy, são comidas gourmet. Zebstrika, que inclusive, deixa eu comentar, quando eu tava procurando se zebras são comestíveis, apareceu no autocomplete zebras pra pintar. Tintino, Patiriço, Dedenne e Morpeko se encaixam naquilo que eu falei, de serem animais que são usados para uma cozinha muito, muito gourmetizada. Principalmente o porquinho da Índia, que é o Morpeko. Então, o Morpeko provavelmente tá em extinção por causa disso. Oranguru e Ninetales são dois que se encaixam nesse grupo de mamíferos, mas que são meio complicados porque, que nem eu falei, animais com poderes mentais muito avançados. Existem animais racionais que a gente evita até comer em algumas culturas, tipo, polvo é muito inteligente, golfinho é muito inteligente, elefante, corvo, chimpanzé e porco. Todos esses animais que entram nos grupos dos mais inteligentes, racionais. Se você acha estranho comer algum desses, você deveria achar estranho esse aqui também. O Wailord e Lapras são dois animais, são duas baleias, que vai fazer o link com o próximo grupo que é de peixes, mas a gente pode comer baleia. Sim, Lapras é uma baleia, que nem o Lug é uma baleia. Vamos pro próximo. Em peixe nós temos o Sharpedo, que é um tubarão, até é comentado no próprio mundo Pokémon que eles usam a barbatana do Sharpedo como coisa pra fazer sopa. Barbatana de tubarão é uma das coisas que a gente no mundo real tem um problema sério, porque
as pessoas cortam a barbatana do animal para contrabando, já que as pessoas gostam de comer. E dos peixes você tá acostumado com a maioria deles. Vamos lá, Sea King, Magikarp, Remoraid, Phoebus, Huntail, Gorebyss. Todos são peixes que você tá acostumado a ver. Eu sei que muita gente vai falar sobre o Magikarp como... ele não é muito bom porque tem pouca carne comparada do tamanho do animal. Detalhe, a gente tá falando sobre comestível e não sobre valor nutricional alto. Mas aí a gente começa a entrar num tipo diferente de peixe. O Mantine e o Mantike são peixes cartilaginosos. Electros, que é aquela lampreia. Stunfisk, que não parece muito apetitoso. E Horsey e Skrelp. Cavalo marinho é um peixe e isso nunca vai ser normal na minha cabeça. Mas é bom você entender como é que você provavelmente não come cavalo marinho, mas como você poderia comer cavalo marinho. Que é você secar eles e transformar eles em pó antes de usar ele em alguma coisa. Porque dá um gosto muito forte de peixe. Quando você fala disso, você começa a entender o porquê que eu botei o Skrelp, que é tipo venenoso aqui. Quando você faz isso, existe a forma de você poder separar a parte venenosa dele da parte não venenosa. Até porque, se você tá com muita vontade, quem vai te impedir? E a gente entra no grupo de crustáceos, moluscos e equinodermos. Cloyster, Clumper são ostras, Kingler, Crawdont, Clawitzer, Crabbrawler. São caranguejos, que a gente tá acostumado aqui. E a gente entra em Barbaracle, que é uma craca. Eu descobri que tem alguns tipos que são comestíveis. Não me parece muito apetitoso, mas quem sou eu pra julgar? E a gente vai pra outra parte do grupo. O Goodra, Hisui e o Goodra são uma lesma e um caracol. Omanite, Shelmet também são outros que se encaixam no mesmo grupo. E aí entra o detalhe, o Shellos é um que eu botei na lista como não é comestível. Embora todos eles sejam parecidos, o Shellos se parece muito mais com uma espécie específica que é muito venenosa. Octillery, Inkay, Malamar, Polvo, Lula, te come. Starmie tem um tipo específico de estrela do mar que é venenosa. E como o Starmie não é tipo venenoso, não é esse. Pyukumuka é baseado num pepino do mar. E eu não vou colocar a imagem dele no YouTube, porque tem certos animais marinhos que eles não são muito agradáveis aos olhos pela visão do YouTube. Então ele parece uma coisa que é a parte que você come do Pincurchin, que ouriço do mar, que é no que ele é baseado, tem 18 tipos dentro de 915 diferentes tipos de ouriços do mar que dá pra comer. Vamos passar em ave, só por desencargo de consciência. Existe um tipo de pássaro só que é venenoso, que é o Pitorrui encapuzado. A sua penugem, ela tem uma camada de veneno. Eu não sei da onde vem e não foi me explicado, eu não achei nenhum lugar, então provavelmente é melhor você evitar ele. Ele se parece um pouco com o Fletchling, então ele seria um que eu evitaria, mas que quando você para pensar sobre espécie, subespécie, classe, filo e as coisas, ele é mais próximo do Rookti. Então... evita os dois. Torchic, Farfetch, deve ser uma delícia. Starly, Chatot e Pidove, que são os mais comuns. Pidove é uma coisa a se comentar, porque pombo não come pomba. Você tá falando de pombo na cidade que come lixo. Mas existe pombo comestível. Só não o que a gente vê. E é o motivo qual a gente vai falar de Swanna, Wingull e Pelipper, que eles são basicamente... O Wingull especificamente, a gaviota é o rato voador do mar, que nem o pombo é o rato voador da terra. Piplup e Icekill são pinguins, que infelizmente é comestível. Rowlet e Hoot são dois animais, coruja também é comestível. E a gente entra em dois detalhes. Murkrow, que nem a gente falou, animal racional, corvo, animal bem próximo da inteligência, que a gente pode julgar esquisito, mas pode. E Magma, porque o Magma era um pato. O Magma tem um detalhe importante sobre ele, porque quando a gente fala sobre animal que é comestível, o principal ponto é você evitar os parasitas, bactérias, e seja lá mais o que tiver dentro daquele animal que pode fazer mal pra gente como ser humano, porque não faz mal pra ele, mas faz mal pra gente, porque essa é a diferença entre animal comestível ou não, algo que faz mal pro ser humano. Mas vamos lá, as coisas dentro dele podem fazer mal pra gente, e a gente entra em dois detalhes. Você tem que focar em temperatura de cozimento, você tem que cozinhar o animal o suficiente pra poder matar todos os parasitas, bactérias, etc, pra poder depois a gente poder consumir. E aí entra no detalhe, o Magma ou ele não tem nenhum parasita bactéria, porque ele já tá cozido, já que ele vive em vulcões, ou então, ele tem alguma coisa que mantém a temperatura externa e a interna diferente. A gente explicou uma coisa sobre isso quando a gente fez o vídeo explicando a temperatura do Macargo. É possível, pode ser que a gente assim precise cozinhar ele depois. E a gente vai precisar fazer toda uma cirurgia enorme pra poder fazer isso com a carne dele. Então é mais complicado. Você teria que adivinhar, descobrir qual dos dois. E eu acho que nessa situação é melhor você só não. Chegando nos répteis é
fácil. Cobras tem as venenosas e peçonhentas, tirando a parte que causa o veneno, que tem o veneno. É possível, que geralmente é a parte conectada na onde ficam os dentes, mas aí é melhor você não arriscar. Crocodilos jacarés, então o Totodile, Sandile e Fuecoco, que já vem apimentado. Tartaruga nós temos sopa de Squirtle, obviamente, e Dreadnought. Tem uma tartaruga específico que não, porque ela come algas e essa alga é venenosa pra gente, não pra ela, porque senão ela estaria morta, né, obviamente. E lagarto Heliolisk, dá pra comer. Lagartinho frito. Insetos comuns entram na parte mais importante. Porque larva de inseto é uma das melhores fontes de proteína por grama. O que quer dizer que, pela quantidade, muita proteína. Então, Seawaddle, Burmy, Grubbing, isso não, delícia. E aí onde você entra naquele detalhe? Sabe aquela pessoa que você sabe que é rato de academia e que fala muito sobre frango com batata doce? Avisa ele que o melhor animal que ele poderia estar comendo pra isso é larva de inseto. Ninjask, quando ele evolui? Porque... vamos lá, o Nincada evolui pra Ninjask e acaba deixando um Shedinja pra trás se você deixar uma Pokébola em um espaço vazio. Porque é basicamente a ninfa saindo do casco e virando uma cigarra. E aí você consegue ver a diferenciação. Quando um Ninjask acabou de evoluir, é o melhor momento pra você chegar lá, pegar e comer. Porque a parte que é a casca, o Shedinja, é a parte que protege o animal. E é a parte que acaba... ficando ali protegendo, separando a carne da poeira. Então, comer uma cigarra recém-saída do coisa é a melhor hora. E aí entra o detalhe. Kricketot Cricketune é meio estranho, porque que nem a gente falou do Shellos, quanto mais colorido o animal, mais chance tem de não ser muito saudável. E essa é a parte não científica minha falando, veneno tem cor, não é essa a palavra certa, mas é muito aparente. Quanto menos colorido, melhor. E aí a gente entra numa coisa no jogo. Qual o gosto de grilo? Você vai tentar adivinhar. Pausa e tenta. Sardinha. Vamos falar de louva-a-Deus. O que será o gosto de um louva-a-Deus? Tenta adivinhar. Camarão com cogumelo. Aparentemente, isso é muito específico. E o Durant, que é a formiga, deve ser muito crocante, mas ele tem gosto de carne seca. Eu não conseguiria comer uma cigarra, nem mesmo alguns outros animais que vai ver daqui a pouco. Mas quem sabe. O Pinsir, o Heracross e o Vikavolt são 3 tipos de besouro e tem alguns besouros que não, então depende da sua dieta, então é só você ver onde eles moram. Se for um que rola bosta, por exemplo, não é uma boa ideia você comer. Combi, se for uma larva de abelha, entra no mesmo grupo de larvas, mas ele pode ser só uma abelha, que tem 3 caras. Então não sei, é porque a larva fica exatamente como é o combi, dentro daqueles pedaços da colmeia separado, então pode ser que ele seja uma larva. O Scolipede, a centopeia, é só um macarrão com pernas, não conseguiria, mas é só um macarrão com pernas. E os outros 2 que eu não conseguiria comer, que é Buzzwole e Feromosa. Não porque são ultra bichos e parecem ser muito complicados, mas porque eu nem ferrando conseguiria comer uma barata. Obviamente não vou colocar imagens, mas você tá acostumado com baratas de esgoto, essas são definitivamente não comestíveis. Eu tô falando das baratas que são feitas pra isso. Barata d'água, por exemplo, é uma iguaria. E Buzzwole, a gente sabe que mosquito traz muita doença, vamos lembrar das 27 mil doenças que a gente vê frequentemente no Brasil. A gente tá falando de Pokémon inseto, então a gente vai falar de Pokémon que é inseto, mas que não é um inseto, porque Arachnidae, Scorupi e Galvantula são comestíveis. O escorpião, ele tem veneno só no seu pedaço do ferrão. Eu não recomendo comer porque você não vai saber tirar a parte do veneno exatamente igual com as cobras. E o Galvantula, a tarântula, é o único que eu vi que é comestível não complicadamente. Então o único que eu botei aqui, as outras aranhas são até do tipo venenoso, que facilita um pouquinho eu a dividir entre um e outro. Tem o Dilpider, mas ele não parece muito apetitoso. Sim, eu já pensei sobre isso. Em anfíbios a gente tem um detalhe importante. Existem rãs e sapos. Rã é frog, sapo é toad, entendeu? E aí vem o detalhe. Venusaur, ele é toad. Seismitoad, ele é toad. Politoad, ele é frog. O Toad do nome do Politoad é de endedado, aquele que tem dedo, e não Toad de sapo. Mas basicamente, por causa da composição do corpo deles, não podemos comer sapos. A gente pode comer rã, nem toda, porque algumas delas são venenosas. Mas a gente pode comer perninha de rã, e é por isso que a França é conhecida até por isso. Mas eu só quero aproveitar e comentar, antes da gente sair dos animais e ir pras plantas, sobre alguns animais que foram extintos à base da gula gastronômica do ser humano. Axolotl, então quer dizer que Swampert, ele é
muito apetitoso, a sua linha evolutiva, deve ter um gosto meio de terra. O Dodo, que é aquele animal que foi extinguido, que a gente pode falar que o Dodo provavelmente mas aí é só provavelmente, ele parece... Eu não sei. O Woolly Mammoth, que é o mamute, o Mammothine é baseado nele, então gostoso. Bisão, o Buffalante, também outro animal que a gente extinguiu à base gastronomicamente. A raposa voadora, que é o Swubat, porque, vamos lá, a gente extinguiu a raposa voadora, que é um morcego, à base gastronômica. Tem muitos lugares no mundo todo que comem morcego. Não é só por causa de um que foi mal cozido e causou uma doença que você deve parar de comer todos, porque senão a gente não comeria mais nada. E o bicho preguiça, gigante no caso. Então só o Slacking, mas a gente já falou de comer o bicho preguiça aqui antes. E tem alguns Pokémon tipo planta que também deve comentar em partes. O Tropius tem aquela banana, Tangela, Grotto, Snover tem partes deles que são a vinha, que tem gosto de menta, o Grotto, que tem as suas próprias frutas, e Snover, que tem suas próprias frutas também. O Exeggutor e o Exeggutor são cocos, a gente come coco, por que não? E tem alguns animais que a gente pode comer inteiro, tipo Sunkern, que é só uma semente de girassol, que é até uma coisa que a gente come frequentemente. Maractus e Cacturn, carne de cactus aparentemente é bom. E Bounsweet, Cherubi e Gourgeist, que são frutas e uma abóbora, nada de especial. Existem fungos que são comestíveis, Shuckle, Shroomish, Among Us, Parasect e Morlow. E um deles a gente não pode comer. Um deles é o impostor. Mas no final, grande parte dos animais Pokémon, tipo planta, são comestíveis. Mas tem alguns Pokémon de planta que não, tipo Seedot, Chespin, Ferroseed e as sementes que devem ter no Applin. Todos eles são coisas que o ser humano não deve comer. E tem alguns que são esquisitos. Eu quero comer... Deixa... Slurpuff e Alcremie. O Slurpuff, embora pareça, ele é um cachorro e não um algodão doce. O merengue é o Alcremie, que fica meio esquisito porque, vamos lá, ele secreta doce, se ele gosta do treinador, e fica doce, o doce. E se eu vou deixar vocês decidir, o Alcremie é comestível? Eu não sei. Eu já pensei demais sobre isso. Vamos falar agora de Pokémon que tem parte que não é comestível. O fígado de um Beartic, de um Walrein e de um Hisuian Zorua e Alolan Ninetales são todos não comestíveis. Porque o fígado desses animais que moram no Polo Norte, todos eles têm muita vitamina A pra gente. Então a gente pode morrer de excesso de vitamina A, que é o que eles têm demais. Como eles moram num lugar onde iluminação, água, tudo é diferente. Tudo é diferente. Então a gente não pode comer o fígado desses animais. Não só eles, como a gente também não pode comer fígado do Baiacu, que é onde o veneno vive. Então o Qwilfish, você não pode comer um Qwilfish, a não ser que você tire o fígado dele e as partes do veneno. E isso é uma coisa que a gente faz no mundo real, que é comer fugu, que é uma espécie de Baiacu, que o veneno é completamente letal numa dose minúscula, que é uma iguaria no Japão. E tem um último, pé do Psyduck. Mas pé de pato não tem problema, não é um pato, ele é um ornitorrinco. Quê? Quem deu o nome de Psyduck foi a gente, os seres humanos do mundo Pokémon. Ele não é um pato. Ele tem nariz de pato. Ele tem o nariz de ornitorrinco, pé de ornitorrinco, fala como um ornitorrinco. Tem até o cabelinho igual ao do Perry. E você não deve comer o pé dele porque é onde o ornitorrinco solta o veneno. Ornitorrincos são esquisitos. Adoro ornitorrinco. E agora, pra terminar, vamos falar dos animais que a gente não deve comer de jeito nenhum. A Lomomola e Lovegees, que eles são Sunfish, que é mais parasita do que carne. Água-viva em si é comestível. Mas os 3 Pokémon água-viva que a gente tem, em Tentacruel, Nihilego e Jellicent. Tentacruel é venenoso, então a gente já pode tirar. Nihilego é pedra e venenoso, então eu não quero comer vidro com veneno. E o Jellicent, que parece o mais comestível, até você olha e fala assim, gosto de Pringles. Ele é baseado no Manowar. É uma das poucas águas-vivas que eu vi que a gente não pode comer de jeito nenhum. Outros também. O Graploct, que é baseado... ele é literalmente as cores invertidas do polvo venenoso. E Mandibuzz, porque urubus são completamente horripilantes. Se você assiste esse vídeo comendo, eu recomendo você pausar por um momento. Ele mija nele mesmo pra poder regular a temperatura das patas dele. E ele come só carne não muito boa. Ele é literalmente podre. Mas o Magcargo é um que teoricamente seria comestível, se não fosse levar em consideração a temperatura dele. Venomoth, Butterfree e Volcarona, insetos que se encaixam naquela mesma coisa sobre coloração. Insetos muito coloridos geralmente são venenosos. De novo, é por isso que Lady and Your Beetle, que são a maior concentração de cores
por metro quadrado num inseto, não é muito bom. E vamos aos engraçados. Jigglypuff não vale a pena porque ele é um balão, então se ele morder ele vai estourar. Chimecho é literalmente papel com vidro. Wynaut tem gosto de borracha, provavelmente. Eu não preciso nem mastigar pra poder saber, ele tem gosto de borracha com certeza. E o Porygon, porque ele é um Porygon. Ele é só conteúdo digital. Eu falei do Fuecoco, mas todos os 3 iniciais de Scarlet Violet são comestíveis, bem provavelmente. Ah, e o Arceus também é comestível. Ele é uma lhama. Boa sorte.